Celebramos hoje 50 anos da nossa jovem democracia e hoje, e bem, muito se falará de história, dos protagonistas, do golpe militar do 25 de Abril. Mas hoje eu venho falar-vos de presente, de futuro, mas acima de tudo, de liberdade. O 25 de Abril, mais do que um golpe militar, muito mais do que os eventos que permitiram o sucesso daquela operação, é sinónimo de liberdade. E assim sendo, por muito que custe a muito boa gente, o 25 de Abril tem protagonistas, mas não tem donos, tem símbolos, mas não tem ideologias, teve intenções particulares, mas acima de tudo, teve um propósito coletivo. É passado, é presente, mas é essencialmente futuro. O 25 de Abril de 74 foi o dia da implantação da liberdade em Portugal e não me interpretem mal. Estou eternamente agradecido aos homens e às mulheres que arriscaram a sua vida para nos dar a liberdade. No entanto, a liberdade que foi conquistada em Abril e apenas consolidada em Novembro tem de ser cuidada e mantida todos os dias. Não se enganem. A liberdade que hoje celebramos não pode ser dada em nenhum momento como garantida. Se não for cuidada, depressa a podemos perder. Teremos sempre tendência a ver os ataques à liberdade à luz dos tempos da ditadura, esquecendo que esses ataques se adaptam às circunstâncias e que o conjunto de pequenos ataques fragilize muito, colocando em causa a nossa democracia. Vivemos tempos estranhos. Tempos em que os políticos de hoje não honram o privilégio e a responsabilidade que lhes é dada. E quando assim o é, o povo vai perder a confiança e o sistema político entra em declínio. Tempos estranhos estes, em que são os próprios políticos que contribuem para a divisão da sociedade. Os urbanos e os rurais, os de bem e os de mal, os puros e os promíscuos, os dignos de ter opinião e aqueles que a opinião não é digna de ser considerada. Tempos estranhos estes, em que temos de voltar a esconder as nossas crenças, os nossos ideais, as nossas ideologias ou mesmo as nossas opiniões. Tempos estranhos estes, que não nos é permitido expressar a nossa opinião, onde a lei e a polícia do politicamente correto são implacáveis a julgar e a condenar em praça pública. Tempos estranhos são estes, que passamos de presos políticos a políticos presos, e com isso tornou-se normal, comum nos dias de hoje. Tempos estranhos estes, onde o termo fascismo é utilizado e abusado como arma de arremesso político, num total desrespeito pelas vítimas do fascismo e dos regimes ditatoriais, numa normalização muito perigosa dos abusos de linguagem. Tempos estranhos estes, onde os direitos das mulheres são, aos dias de hoje, um tema não concretizado, e onde as lutas ideológicas e as guerras de retórica desfocam o que realmente importa, os próprios direitos das mulheres. Tempos estranhos estes, em que passados 50 anos da nossa liberdade, ter trabalho não é só por si garantia de não viver em pobreza. Tempos estranhos estes, onde formamos a mais bem preparada geração de sempre e a exportamos como mercadorias para o estrangeiro, não lhes permitindo que fiquem no nosso país. Tristes tempos estes, em que vivemos, onde esta própria Assembleia Municipal não permite que se celebre uma data que, tal como o 25 de Abril, não tem donos e foi a consolidação daquilo que foi conquistado em Abril. Falo naturalmente do 25 de Novembro. E como é triste ver a Casa da Democracia entomar, a branquear a história e que a maioria dos portugueses já disse reconhecer a sua importância. Nestes 50 anos de democracia, estamos extraordinariamente melhores do que estávamos no tempo da ditadura. Mas se é verdade que ao longo dos anos temos vindo a melhorar a nossa democracia, garantindo-lhe mais direitos e mais liberdades, também é verdade que estamos hoje numa época perigosa, em que as liberdades conquistadas em Abril são colocadas em causa. E é por isso que é tão importante falar aos jovens. A vocês, jovens portugueses, não podem ficar calados. Não podem deixar-se doutrinar, seja na escola, seja nas redes sociais. Não podem deixar de lutar pelas vossas liberdades, pelos vossos direitos, e não podem deixar de lutar por não ser obrigados a emigrarem. Não podem deixar que vos limitem a uma vida justa, a uma vida digna. Têm que lutar por uma vida boa. Não vos deixem rebaixar, pensar pequenino ou limitarem os vossos sonhos. Não podem deixar acreditar em tudo aquilo que ouvem. Têm que estudar, têm que ler, têm que procurar, têm que participar. Formar as vossas próprias opiniões. Participar ativamente na política, pois sem ela a democracia, mas também o vosso futuro ficará em risco. Que os 50 anos do 25 de Abril marquem também um momento de viragem na participação dos portugueses e, em particular, dos jovens na política. Sr. Presidente, eu nasci em liberdade, mas desengane-se quem porventura ache que isso significa
que não sou um legítimo herdeiro do 25 de Abril. Eu sou. Podem querer politizar e ser donos dos símbolos, das canções com um punho fechado e até dos protagonistas do 25 de Abril. Mas a liberdade, essa, não tem nem nunca terá donos. No dia em que a tiver, já não estamos a falar de liberdade. Viva o 25 de Abril, de Novembro e de todas as datas importantes e comemorativas marcantes da nossa democracia, porque mais importante do que as datas são as suas conquistas. E é por isso que, acima de tudo, viva a liberdade.